Em um mundo marcado por fronteiras, deslocamentos e histórias de recomeço, algumas vozes se destacam por construir pontes entre culturas, povos e realidades distintas. Nascida na Amazônia brasileira e formada pela Universidade Federal do Pará, Clivia Caracciolo transformou a comunicação em uma ferramenta de conexão humana. Sua trajetória a levou para além das fronteiras nacionais, onde passou a atuar no cenário internacional, acompanhando de perto as experiências, os desafios e as conquistas de brasileiros que buscam construir uma nova vida em outros países. Conheceremos hoje a história de uma mulher que levou a voz da Amazônia para o mundo e que, através da sua atuação, continua aproximando pessoas, territórios e sonhos. Eu sou Clivia Caracciolo, sou jornalista, ainda atuando no jornalismo internacional. Eu sou baseada nos Países Baixos, na Holanda, e continuo fazendo muitos ensaios e sou muito atuante ainda no campo do jornalismo e também no Brasil, não só ligada ao que acontece no Brasil como no mundo, e sou daquelas assim que comento nos canais alternativos e, enfim, eu ainda estou muito atuante e participando do que seja possível como cidadão ou como jornalista no que acontece no Brasil. E eu escrevia alguns textos, eu já escrevia muito bem e, desculpa a modéstia, mas eu comecei a escrever com isso aí. Aí, com 17 anos, com 16 anos, eu passei no vestibular. E com 17 anos eu comecei a escrever para um jornal, que era o nosso jornal de bairro, mas que não deixava de ser um jornal profissional. Também um jornal acadêmico, mas a minha escolha foi realmente aos 13 anos e depois eu decidi por fazer vestibular para jornalismo e direito, e aí eu passei nos dois. Aí até um certo momento da minha vida, eu fiquei atuando com jornalismo e com direito, e quando foi em 1985, um ano depois de formada, eu decidi só pelo jornalismo. E estou até agora, esses anos. De manhã durante o dia eu fazia a Universidade Federal e à noite eu fazia o que hoje em dia é o UNAMA, eu fazia direito. Não sei se foi um período difícil, porque parece assim que a vitalidade que a gente tem, a energia que a gente tem, a gente não questiona, ela vem da gente, está na gente. Se ela está presente, é porque ela é da gente. Então, professores maravilhosos que também ajudavam a gente. O que foi difícil naquela época não foi enfrentar a faculdade como aluna, como acadêmica, foi mais um momento político, que nós estávamos num momento de transição. De 1981 a 1985, houve uma grande demanda no sentido de reestruturação ou de estruturação, principalmente do curso de jornalismo, e a gente fazia assim, muita luta, muita passeata, muito protesto, muito confronto, e era mais ou menos isso. Então, já foi a partir de 1985 que a gente começou a ter uma certa segurança. Esse curso não vai acabar por causa de falta de condições básicas, esse curso vai permanecer, apesar de que a gente a gente precisava de 12% dentro do orçamento nacional para a educação, nós não tínhamos isso aqui. Podia se dizer que era uma quantidade muito mínima para a gente ter uma permanência, para a gente ter uma existência básica, e isso a gente não tinha. Era tudo muito básico, tudo muito o mínimo do mínimo. Então, a gente tinha professores excelentes e, por sorte, e tínhamos professores que eram medíocres e limitados, e quando acontecia da gente estar insatisfeito, a gente não contava a conversa, ia atrás e fazia briga e tirava o professor. Isso daí não, não tivesse dúvida. Mas, de um modo geral, eu não posso nem fazer comparação, porque eu não sei como é que está hoje.
mas até o equipamento que a gente tinha era um equipamento, ou ele era muito obsoleto, ou ele era quebrado, ou a gente tinha que trazer o próprio equipamento, ou o aluno ou o professor. E se eu for citar nomes, eu acho que eu não vou lembrar de todos, mas assim, o que eu coloco no topo da lista realmente é professora Regina Alves, professor Berbari, tinha a professora Berta, que eu acho que até já se foi, tinha o Edgar Augusto, a gente tinha o professor, estou esquecido dele, tinha o professor Alfonso Clautal, tinha... E, enfim, muita gente, professor Nassar, professor eu não me lembro o primeiro nome dele, mas, enfim, muitas feras mesmo, assim, eu estou sendo injusta porque alguns eu não estou lembrando, não. Mas é um corpo docente, o professor Berbari, maravilhoso, que não era só professor, ele era um amigão, era um paizão para todo mundo. E a Rosalie, a professora Rosalie, ela ainda não era da minha época, quando ela entrou para ser professora, eu já estava fora, mas hoje em dia eu estou vendo que muitos atuais professores foram meus colegas de turma. Eu acabei de encontrar recentemente com o Glauco, só um minutinho, é o Glauco, peraí, é que o Glauco, ele fazia as ilustrações do Caco, nós éramos as caquetes. Caquete? Caquete, nós éramos o personagem do nosso, eram as meninas, né, do Caco, pera lá, eu vou lembrar o nome do Glauco. E aí o Glauco tem o Vianney, eu realmente teria que fazer para você uma lista, para a gente ver mais. Foi um movimento assim, muito ativo, todos nós muito novos, realmente adolescentes, saindo de uma época de ditadura em que a gente não sabia muito, não tinha muita informação, porque não era liberada a informação. E daí, quando a gente entra na faculdade de paraquedas, a gente entra com uma situação em que a gente achava injusta e confrontante, e se via na obrigação, assim, moral, intelectual, de crescimento, participar dos movimentos para melhoramento do curso. Se eu não tivesse tido esse processo de criação pelas lutas, pelo que a gente queria, porque a gente tinha assim, muito claro, muito definido o que nós não queríamos e o que a gente queria, a gente ficava o tempo todo evoluindo uma lista. Precisa disso, precisa daquilo, não precisa daquilo, assim, de maneira que a gente pudesse ser um curso decente, né? E que fosse formar profissionais que condizessem, pudessem ser eficientes no mercado de trabalho. Se a gente sai da faculdade que oferece condições precárias, não prepara a gente, o que a gente vai oferecer no mercado de trabalho? E isso, paralelamente, não só essa questão material, mas a questão de discussão do senso crítico, da gente não ficar aceitando, isso era muito claro, não aceitar o que trouxessem para a gente assim, numa bandeja. A gente queria discutir, a gente queria criticar, a gente queria dar opinião, e a gente também, era interessante que nós, naquela época, a gente acompanhava também o que acontecia em outros países daqui da América Latina. No momento de muita revolução nos países, a gente não se deixava alienar, a gente procurava realmente sair atrás e passava filmes de outros países que a gente via como é que estava se dando a ditadura em outros países. A gente estava na década de 80, nos anos 80, pelo menos de 80 a 85, nós estávamos nessa época de transição e com pouca abertura, mas a gente ia atrás de informação
para não ficar fora, né, do contexto histórico. Eu só fiz a escolha de jornalismo um ano depois de formada, porque chegou no momento em que eu saía do escritório de advocacia às 6 horas da tarde e eu trabalhava numa redação que eu começava às 8 horas da noite, aí eu ia para casa às 2 horas da manhã. Eu era levada em casa pela Kombi da empresa, e aí dava 7h30 da manhã, eu já estava de pé e tudo mais. Aí chegou no momento que eu tive uma estafa, assim, muito, muito cansada, e eu perguntei para o meu coração o que eu queria, e também porque eu cheguei naquela de não aguentar mais, de toda vez que eu saía do escritório, eu ia com 2 envelopes, um para pagar as custas e o outro para pagar o tabelião, ou o escrivão, seja lá o que fosse, a pessoa do cartório, para poder, o despachante, né, para poder ter o meu processo acelerado. E aí isso daí me desgastou demais, e aí eu fiz essa escolha. Eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura, e aí a Rádio Cultura foi um local em que pessoas da minha geração começaram, mas assim, com muito valor, sendo muito valorizados. A gente tinha espaço para ser criativo. A diretoria daquela época, eu posso citar o Francisco César, era um cara futurista, e ele investia na gente. Então isso daí foi demais, assim, foi uma injeção de ânimo para a gente, não só no nosso talento, porque a gente chega com todo o gás para dar o que a gente quer, o nosso potencial, e ele acreditava nisso. Ele nunca, apesar de que a Funtelp era ligada ao governo do estado, nós nunca fomos cerceados. Eu trabalhei tanto na rádio quanto na TV Cultura, e o tempo todo tinha essa possibilidade de criar, de expandir, de sugerir. Então foi o início de jornalismo, o início do meu jornalismo foi. E quando eu também trabalhei num outro grupo de comunicação, e quando foi em 1989 eu saí do Brasil. E eu estou fora do Brasil até agora. Já são 35 anos exercendo jornalismo fora do Brasil. Eu queria fazer mestrado na Inglaterra. E daí eu me inscrevi para uma bolsa, e chegou lá, eu fiquei aguardando a bolsa, e ao mesmo tempo esse meu chefe da Rádio Cultura perguntou se eu não queria ser correspondente. E eu fiquei lá. Ao mesmo tempo, eu ganhei um emprego na BBC Brasil. Aí fiquei trabalhando paralelamente, e até hoje eu ainda colaboro quando é possível na BBC, mas isso daí é ético, eu não posso nem falar o nome. Mas, e hoje em dia eu trabalho para a Rádio France Internacional também, na seção, claro, na seção brasileira e tudo mais. E faço muitos freelas agora para rádios brasileiras, e, aliás, não é nem mais rádio, é tudo multimídia, né? A gente já não tem mais uma posição de ser jornalista de áudio, é tudo a imagem. Olha, o mundo mudou, mas assim, o mundo nunca foi diferente, na minha opinião, do que ele é. A gente já teve barbáries no passado e continua tendo barbáries no presente, só que elas são mais adaptadas. Se a gente for ver, por exemplo, a questão do trabalho escravo, isso sempre existiu, só que hoje em dia ele é encarado, ele é regulado de outra maneira. E aqui eu trabalhava com os direitos da mulher, com medicina, ligados principalmente também à questão da mulher, e no exterior eu faço jornalismo, e eu faço jornalismo ligado aos direitos humanos, mas na área de migração. O que é isso?
é trabalhar com os brasileiros que saem do Brasil. Isso daí também já mudou. O perfil do brasileiro que saía do Brasil, o perfil do Brasil que teve uma época, 2010, 2009, 2010, quando houve a crise econômica, os brasileiros voltaram do exterior e vieram se readaptar no Brasil. E depois passou essa fase, aí eles estão 10 anos depois, ou mais, 15 anos depois, eles estão retornando com outro perfil também. Já não é mais o brasileiro que quer construir a sua casinha, mandar dinheiro para os pais, mas ele vai atrás de um perfil para ele mesmo. Então, a gente tem muita gente que é imigrante, tem alguns que são chamados indocumentados. É errado dizer que o imigrante é ilegal, não existe isso. Ilegal é a situação migratória dele, irregular é a situação migratória dele, mas ele é um legal, todo mundo é legal no mundo. Então a gente conserta muito, a gente corrige muito esse termo, chamar o brasileiro ilegal. Não chame isso, porque me arrepia até o fundo da alma. Então eu mexo com isso, mexo com direito trabalhista também, porque eu voltei a atuar na Europa, na Holanda, nos Países Baixos, né? Eu voltei a atuar enquanto jurista e eu mexo com essa área de direitos humanos. Por quê? Essa área trabalhista é a área que eu sou apaixonada e eu trabalho numa outra organização que se chama Fair Work, Trabalho Justo, e lá a gente trata com tráfico de pessoas, não é assim, é a exploração trabalhista. E eu sou presidente de uma outra ONG que se chama Casa Brasil Holanda, e lá cai de tudo, principalmente os casos de indocumentados. E a gente lá trata com tráfico de pessoas, trabalho forçado e violência doméstica. Então, é peso pesado. Eu uso a minha influência enquanto jornalista, no que eu posso publicar na imprensa local ou internacional, e ao mesmo tempo eu uso o meu conhecimento jurídico para defender, esclarecer, fazer campanha, prevenir, não só os brasileiros, como também eu sou realmente voltada, a nossa organização, a nossa ONG, ela é voltada para a questão dos brasileiros, mas nessa outra organização, na FEUO, nós só atendemos o grupo lusófono. Quem são os lusófonos? São os africanos que falam português, os apófanos, os brasileiros e os portugueses. Então, se eles são explorados e cai o caso dele lá, eles procuram a Fair Work, a gente atende, mas só esse grupo. Eu atuo em 3 campos lá, porque cada especialização a gente não pode, é como se fosse direito, é uma caixinha. Cada reclamação é como se a gente colocasse numa caixinha. Então, de um modo geral, são 3 áreas que eu atuo, que é o direito de família, o direito de imigração e direito trabalhista, mas no direito de família a gente tem muito a questão da querendo ou não querendo, se mistura o direito criminal. Então, a gente vê o caso das moças, né, que são, ou rapazes, que são maltratados, tem a violência doméstica, e eu mexo com isso aí. Mas eu sou parte, eu sou uma ativista da migração mundial. O que significa isso? Significa aí que os meus colegas filipinos, os meus colegas seja de qualquer país da África, os meus colegas da América Latina, Guatemala, seja lá o que for, eles têm alguma questão trabalhista. Nós temos, pelo menos na Holanda, nós temos uma atuação generalizada. Isso não é, isso é um movimento mundial. O meu recado, se eu posso deixar algum recado para os jovens de hoje, para nós jornalistas, ter um inglês bom, não é um inglês tati-pitati, é um inglês bom. E o segundo é carteira de motorista. É essencial
quantas vezes eu não tenho carteira de motorista, por uma questão de amanhã eu providencio, mas eu vou sair daqui do Brasil, já que eu não moro aqui, eu vou sair do Brasil com a minha carteira de motorista, agora que está facilitado, né? Então, veja essas duas questões, porque elas são básicas. Um é o deslocamento e o outro é a comunicação. Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que ter sempre o senso crítico aguçado. É isso, é não acreditar, não assimilar porque disseram para a gente, seja quem for. A gente tem que ter essa curiosidade, desenvolver a intuição no sentido de que a gente possa, de um modo ou de outra, questionar, será que é isso mesmo? E cada um tem a sua verdade, né? Então, não é só ver, acreditar, mas eu tenho que também adaptar aquela verdade à minha realidade. E daí a gente consegue ser um profissional que vá colaborar, criar valor na sociedade, porque não adianta só a gente ir lá fazer uma reportagem, escrever um texto, seja o que for, se a gente não tem o senso crítico. O tempo todo a gente tem que fazer a diferenciação entre senso crítico e censura. São duas palavras até parecidas, né? Senso, censura. Mas isso é importante o tempo todo que a gente esteja com o nosso alarme ligado para saber por onde que a gente está caminhando. A gente não pode se ater ao eu sou muito jovem, não, ao contrário, tem que ter curiosidade. Muita gente nessa faixa de idade, que está na faculdade, entre, vamos dizer, 16 e 25 anos, não sabe dos fatos históricos do Brasil. Então, não dá para analisar o que está acontecendo hoje em dia se a gente não tem uma introdução, se a gente não tem uma base do que aconteceu, porque o passado, ele embasa o presente, e o presente ele vai embasar o futuro. E se a gente está desligado do passado, não tem esse senso crítico, não tem essa capacidade de fazer essa análise, a gente vai atrás de conhecimento, vai atrás dos livros históricos. Então, é isso, é desenvolver o senso crítico, não acreditar no que te trazem de bandeja, não é por isso, e ter opinião, né? Por mais que a gente vai gerar confusão, mas a gente, na verdade é o plano B, é a gente aprender a discutir, porque se a gente não aprende a discutir, a gente não tem tolerância. Se não tem tolerância, a gente não vai a lugar nenhum, não desenvolve, entra no radicalismo, né? Facon, 50 anos escrevendo a história da comunicação na Amazônia.